Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 29 de novembro. Agora na Espanha são 23 horas e 14 minutos. No Brasil, 19h14 da noite já, início da noite aí no Brasil. Vocês vejam que aqui no diário segue o game, a BTC, mesmo com protestos na China e o mercado financeiro tradicional embrulhando, vamos colocar assim, a Nasdaq agora caindo menos 8 pontos, menos 0,84, a BTC segue resiliente nessa figura de caráter triangular aqui no diário, está fazendo fundos ascendentes, até agora o fundo de hoje ficou em 16.100, o fundo de ontem em 15.995, o fundo daquela mega agulhada de 21 de novembro em 15.476, ou seja, fundos ascendentes, os topos estão flats, ou seja, uma clássica figura triangular de caráter ascendente, ou seja, isso aqui deve promover a migração e o teste da BTC em direção à VWAP mensal, que segue ali em 18.050. No gráfico diário, a mesma realidade é repisada pelos outros indicadores. O squeeze está dando conta de que vem uma bela amplitude ondulacional compradora. O MACD já fez a exponencial curta cruzar forte de baixo para cima contra a lenta. Deixa eu até despoluir aqui o MACD para a gente poder analisar com mais clareza. A exponencial curta cruzou forte de baixo para cima contra a lenta. Ambas as médias móveis, exponencial curta e lenta, seguem migrando forte para os quadrantes mais tópicos da métrica. Aqui no nosso gráfico squeeze diário, a gente segue confirmando aquela figura acumulacional triangular que a gente identificou lá no gráfico da VWAP mensal. Vocês vejam que os fundos estão ascendentes, os topos estão flats, ou seja, isso aqui provavelmente vai buscar a nuvem. Tão logo a gente consiga transpassar a mediana do canal de Keltner em 17 mil e pouquinho, a gente só vai parar na altura de 18.100, 18.200, que é onde está a nuvem de Shimoku no diário, que se confunde com a VWAP mensal. No intraday, a BTC foi um relógio suíço. Hoje, todos os sinais da sala fecharam rapidamente, justamente porque a gente pegou uma escapulida dessa aqui, ó, para baixo da VWAP, e aí é lucro no bolso, como não poderia deixar de ser. Todos os assinantes botaram os lucros dos sinais no bolso, e na seara fática, o suposto hacker da FTX, que ninguém sabe se tem relação ou não com Sam Bankman-Fried, transferiu parte dos recursos roubados para a OKX, a antiga OKEx, depois de usar um misturador de BTC. Por isso que o Departamento do Tesouro norte-americano agora está querendo censurar todos os wallets que façam uso dos misturadores. Mas isso acontece que agora já tem até misturador para imunizar um wallet do uso do misturador, um contra-misturador. Ou seja, virou uma corrida maluca de tecnologia cripto. E a Bitcoin ignora a BlockFi, BlockFi que pediu falência, protestos na China, enquanto o preço se mantém acima de 16 mil dólares. Muita gente achava que a BTC iria mergulhar. A Nasdaq hoje está dando um belo mergulhozinho, caindo menos 0,84, mas o fato é que o mundo cripto segue bastante resiliente, muitas altcoins subindo até mais de 4%, Kusama voltando para 27, subindo mais 4,72%, DOT subindo mais 3,70%, ou seja, o crash do mundo cripto que muitos cavaleiros do apocalipse aguardavam, acabou que não veio. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Twitter diz que parou de censurar e policiar desinformação sobre Covid. Segundo Elon Musk, o Estado não é o melhor intérprete acerca dos fatos, ou seja, o que é desinformação ou informação não é melhor verificável com o policiamento estatal. Os súditos, eles sim têm a capacidade de discernir o que é informação do que é desinformação.
é o Elon Musk agora no comando do Twitter. E o Goldman Sachs moveu a sua mesa de operações de Londres em direção a Milão. Muitos analistas estão dando conta de que isso é mais um efeito impactante do Brexit, já que as taxas e os tributos cobrados de mesas de operações que operam fora da União Europeia seriam muito altas e, no caso aqui, Londres acabou perdendo mais uma mega mesa de operações do Goldman Sachs que foi para a zona do euro. Ou seja, isso só turbina ainda mais a crise em que o Reino Unido se vê enredado em razão do Brexit. Muitos analistas geopolíticos estão considerando que o Brexit está se transformando num grande arrependimento por parte dos britânicos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E mesmo com intimidação e vigilância, a China tenta extinguir os protestos contra a política de Covid-0. Mas alguns analistas dão conta de que essa movimentação social contra a política de Covid-0 da China, imposta pelo regime de Xi Jinping, pode até eventualmente sair pela culatra. Gente, e um mistério ronda o mundo cripto. Mais um bilionário morreu hoje, voando de helicóptero ali pela região de Dubai, entre Dubai e Nice, no sul da França. Vyacheslav Taran, da Liberty Group, acabou falecendo num acidente de helicóptero, mas o mais bizarro é que um outro bilionário cripto havia cancelado a viagem minutos antes no mesmo helicóptero. É a maldição dos gênios bilionários criptos que estão morrendo em série nas últimas horas. Titan Kullander, da Amber Group, com um patrimônio de 3 bilhões de dólares, morreu inesperadamente durante o sono em 23 de novembro. Agora, a morte desse Taran aqui, Vyacheslav Taran, com a filha e a esposa em Dubai aqui em 2020, a foto, mas ele é do Liberty Group. As mortes recentes também incluem Ivan Pecorin, de 39 anos, CEO da Far East, e muitos teóricos da conspiração estão considerando que pode existir um objeto de extermínio em massa de bilionários criptos com alguma relação com a Rússia. Pode ser só coincidência ou pode não ser só coincidência. Mas o fato é que os 3 últimos bilionários criptos que faleceram têm alguma relação com a Rússia. Esse último aqui, que faleceu nas últimas horas, tinha também laços fortes com a Rússia. Enfim, gente, pode ser teoria da conspiração ou não. Vamos ver se vai continuar morrendo bilionário cripto com relações com a Rússia, mas o fato é que a BTC segue acumulando. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal fica muito clara essa figura triangular de caráter ascendente. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.